Bem-vindo ao 45º episódio do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leon Solon. Fala, Leon. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu gosto de ouvir muito podcast na madrugada, né? Apesar que eu tô tentando dormir melhor agora. Mas quem tá na madrugada aí também vale a pena ouvir aí podcast, ouvindo a voz do radialista Bernardo na hora de dormir, é bem boa. Mais um episódio nesse formato, né, Bernardo? Que a gente vai conversar aqui uma coisa bem interessante. A gente ficou muito feliz com o feedback que a gente teve do primeiro formato que a gente fez nesse podcast. E a gente resolveu fazer mais, então espero que vocês curtam esse tema que é bem interessante, tanto para quem já está com a primeira vaga, quanto aquelas pessoas que ainda estão sonhando aí com uma vaguinha em dados. Acho que vai ser maneiro. Exatamente. Bom, e como sempre, antes de seguir com o episódio, vamos primeiro aos avisos. Bom, caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo, o nosso podcast é sempre cheio de bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube ou nos players como Spotify e Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois isso ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar produzindo nosso podcast. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, serão disponibilizadas no post no nosso Medium. E hoje é mais um episódio que não temos um convidado, mas vamos abordar aqui entre nós, do Let's Date, alguns assuntos em voga que achamos importantes e que valem uma discussão. E o tema do episódio de hoje é: o que esperar da primeira vaga? E vamos levantar alguns tópicos relacionados a isso. Eu acho que a primeira coisa, Leão, que a gente pode falar, a gente listou algumas coisas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo. Se não der, a gente faz mais um episódio e trata mais sobre esse assunto. Expectativas iniciais. Que muita gente é o primeiro emprego, e é o primeiro emprego dos sonhos. Você tem até uma história engraçada, né? Que o pessoal fica curioso assim, como é que é dentro da empresa? Como é que é o dia a dia de uma pessoa de TI? Então a gente já pode começar falando sobre isso, né? Eu Qual é o acho segredo, Leon? O que tem nessa caixa preta? É engraçado que muitas pessoas sabem, né, que a gente é de Brasília, né? O Bernardo está lá em Lisboa, mas a gente se conheceu em Brasília. E eu fui professor de cursinho muito tempo e também fui concurseiro por muito tempo. E é engraçado que em toda aula, tinha um professor que já estava no órgão, né, que a pessoa queria entrar, sei lá, na Receita Federal, Banco Central, em algum lugar assim. Todo mundo perguntava, queria saber como que era lá dentro, né? Ao invés de ficar preocupado ali em estudar as matérias, como é que funciona o dia a dia? E isso é uma coisa também que a gente viu depois que a gente criou o Let's Data, muitos alunos e alunas ficam perguntando como que é o trabalho no dia a dia, que é óbvio, é muito legal você ter noção de como é que vai ser a sua carreira, né? Então, quando você vai começar uma carreira, é óbvio que você não pensa só em grana, né? Muita gente entra na carreira de dados porque sabe, nas carreiras de dados, porque sabe que tem bastante demanda, que paga bem, mas é interessante também pelo impacto que as carreiras de dados entregam, né, dentro do negócio. Então é natural as pessoas quererem saber como que é lá dentro. E mesmo quem já começou, já conseguiu a sua primeira vaga, eu acho que é bem interessante ter essa noção de expectativas iniciais. E eu acho que é até uma responsabilidade nossa esse episódio também, Bernardo. O que acontece? A gente fica empolgando muitas pessoas a entrarem, né? E a gente fica com medo das pessoas, sei lá, se decepcionarem com alguma coisa ou outra. Então as expectativas iniciais são muito importantes da gente ter, né? Porque é importante entender que o primeiro emprego, muito provavelmente não vai ser aquele emprego dos sonhos, mas vai ser ali um ponto de partida para você começar a ganhar experiência, né? Eu sempre digo que o seguinte, quando tem o lema do earn ou learn, né? Que em inglês é ou ganha ou aprenda. Então, se você tiver um emprego onde você não está ganhando e nem está aprendendo, é terrível, vai embora, procura outro. Se você estiver ganhando bem, legal, e não estiver aprendendo tanto, né? A gente tem contas para pagar, o boleto está chegando, então não tem tanto problema, que é a parte do earn, né? Que é o ganhar o dinheiro. E tem a parte do learn também. Então, a parte do learn é muito importante, principalmente no início. O que eu acho importante, com quem está começando na carreira, quem consegue um primeiro emprego, ou está no estágio, é sugar o máximo, é tentar não pensar na grana. É muito fácil falar isso, né? Tem dinheiro aí agora, não sei o quê. Óbvio que a gente sabe que onde cala aperta, a gente sabe que não tem jeito. Às vezes tem gente que não consegue começar ganhando pouco e tem que tentar ganhar rápido, o mais rápido possível. Mas a gente vê que a realidade não é essa, né? A realidade é você tentar entrar num lugar, você entrar num primeiro emprego, e é inclusive até escolher o emprego por conta disso. Você entrar num lugar onde tem uma boa estrutura de dados, onde vai ter alguém mais sênior para poder te orientar. Então, cuidado com essa expectativa inicial, porque a gente não vai entrar no primeiro emprego e revolucionar a empresa, certo? A gente vai entrar para poder aprender.
né? E como já tive a minha primeira oportunidade de emprego de dados já tem muitos anos, né, velhinho aqui, acho que seria legal a gente ouvir um pouco você, Bernardo, para saber como é que foi quando você entrou, você tinha que tipo de expectativa que você tinha antes de entrar e depois que você entrou, como é que foi? E aquilo que eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente imagina. É justamente o nivelamento de expectativa, né? Você fica muito feliz, pô, legal, vou conseguir a primeira etapa de dados. Uma coisa que eu vejo muito é o pessoal acha que já sabe, vai sair correndo, trabalhando com modelo de machine learning, que é a parte mais legal de se sentir de dados, e às vezes não vai ser assim, vai ser mais tratamento de dados. Aí eu queria saber como é que foi contigo, se foi mais ou menos assim, Bernardo, também. Se teve que dar uma baixada na bola, com medo de não ter as expectativas que você teve antes de entrar. Eu acho que sempre que eu entro num projeto novo, eu vou sempre com muita sede ao pote. Eu acho que eu vou, como você falou, assim, tento sugar tudo ao máximo. Eu quero aprender o que a empresa, o projeto, qual a finalidade daquele projeto. E assim, eu não tinha muita expectativa, porque eu acho que já sou cobra criada, já sou velho, então já tinha alguma experiência em trocar de projeto, essas coisas. Mas foi até uma mudança de paradigma, assim, do meu estilo de trabalho, que eu lidava muito com cliente, lidava muito com o governo também, pelo trabalho que eu fazia antes, então eram muitas reuniões com órgãos do governo, e não tem mais nada disso no meu dia a dia, né. Eu acho que uma coisa que você falou importante é a gente ter essa noção de que ou a gente está para aprender, ou a gente está para ganhar dinheiro, e idealmente a gente tem as 2 coisas, né, a gente aprender coisas novas, calibrar o nosso currículo, tá sempre mais preparado, não só para você conseguir vagas em outras empresas, mas às vezes dentro da mesma empresa, se for uma empresa maior, tem outras oportunidades. Mas eu acho que é uma coisa que é engraçada também, que às vezes depende muito da equipe que você tá, né. Às vezes dentro da mesma empresa, alguns gerentes trabalham de certa forma, alguns diretores gostam de um estilo de trabalho, tem gente que gosta de estar lá sempre, assim, no dia a dia com você, tem gente que te dá mais liberdade para você fazer o seu projeto, contanto que você entregue e tal. Depende de onde você tá, e depende até dentro da mesma empresa. Claro que as empresas tentam ter uma filosofia, mas acaba sempre que vai muito alinhado com o que aquele diretor, aquele gerente que você tá, qual é a visão dele de como o negócio deve seguir, né? E o produto que você está entregando, se é uma coisa que demanda muito mais responsabilidade, então, N coisas. Então, por isso que é difícil a gente perguntar, como é que é trabalhar numa empresa e tal. Cada empresa é diferente, cada equipe é diferente, dentro da mesma empresa tem várias coisas diferentes. Mas eu acho que um ponto importante que você tratou é que, assim, fazendo paralelo com o que com o que eu vivenciei, foi mais ou menos isso, né? Eu já assim, querendo ao mesmo tempo entender o que era tudo, mas é claro, tudo leva um tempo. É claro que sempre que você entra num projeto novo, a maioria das empresas, ou pelo menos as que eu tenho conhecimento, te dão, sei lá, 6 meses para você entender como é que a empresa funciona, principalmente empresas que têm vários produtos, tem várias equipes, onde é que acaba a sua responsabilidade, começa do próximo e tal. Mas um paralelo que eu quero fazer nesse que a gente abordou um pouquinho é a questão de você estar sempre com vontade de aprender, né? Que é o que a gente chamou aqui no nosso script do aprendizado contínuo, que é exatamente porque a área de dados está sempre em evolução, é muito fácil, você tem coisa nova para aprender, então sempre tem coisa nova para aprender, tem sempre coisa ali ao lado, e é uma coisa assim, é difícil porque já tem o trabalho e tal, às vezes cada pessoa tem a sua situação familiar e tal, tem filho, às vezes tem a família que você precisa dar atenção, tem as coisas que você precisa fazer. É claro que às vezes não dá mais para relaxar também, sair, esquecer o trabalho e ver um filme ou ficar em casa fazendo nada, depende do que você gosta de fazer, mas é fácil você ter conteúdo para aprender, mas também é um pouco de você saber gerenciar o seu tempo para não só coisas que você vai aplicar na hora, mas coisas que você vai investir para o futuro, né, Léo? É engraçado que eu estava pensando nesse formato de episódio que a gente está fazendo, né? Porque a gente não. Normalmente, quando tem um entrevistado aqui, a gente não dá muitas nossas opiniões, né? Para poder ter um papo legal com o entrevistado ou com a entrevistada. E eu tô com medo do pessoal me achar meio malzinho, né? Porque eu vou dar umas dicas aqui que esses vão parecer meio. Mas eu tô aqui para poder tentar ajudar, de verdade, né? Senão a gente não estaria aqui fazendo isso. Então, eu queria até juntar essas duas coisas do aprendizado contínuo e do que a gente falou no início, que são as expectativas iniciais aí, né? Primeiro que eu queria falar de um vídeo que eu acho bem massa, do Lucas Montano. Quem não conhece, o pessoal de tecnologia deve conhecer bastante, tem um canal no YouTube, tô dando jabá para ele de graça aqui, né? Brincadeiras à parte, mas são vídeos bem legais que, tudo bem que são de tecnologia, são de dev, mas tem muita coisa que tem a ver com carreira, então eu acho legal
E ele tem não sei se foi um tweet, que depois surgiu um vídeo, que ele fala que a maioria das pessoas de tecnologia, os desenvolvedores, trabalham em projetos chatos, né? Que são boring, né? E tem que gostar muito de desenvolver, tem que gostar daquilo para poder ser um desenvolvedor. A mesma coisa eu acho aqui na área de dados. Então, os projetos, às vezes, muitas vezes, eles não vão estar naquela coisa linda, maravilhosa, que você vai aumentar as vendas da empresa em 50% logo de cara. Então, acho importante ter esse nivelamento de expectativa e aproveitar para poder ir aprendendo com aquilo, né? Você tentar sugar ao máximo. E aí a parte que eu falei do malzinho que o pessoal pode achar, né? É que, assim, muita gente vem me perguntar nas comunidades, vem perguntar, né, os nossos alunos mesmo, né, alunas, mas fora também, nos grupos Telegram que eu participo, tem lá na Universidade dos Dados, lá no Data Hackers, e eu já, de vez em quando, batem em mim porque eu falo assim, cara, dependendo do emprego que você entrar, você tem que valorizar algo além da grana, certo? É o learn or earn diferente. Por que eu tô falando isso? Porque teve um caso, vou falar um caso aberto, concreto, né? Porque tá lá mesmo, quem quiser entrar lá no Telegram, eu nem lembro mais qual foi o grupo, eu acho que foi no Python para dados, alguma coisa assim. Que o pessoal estava descendo a lenha num estágio de um órgão público aqui em Brasília, porque ele estava pagando relativamente pouco. Eu não lembro quanto que era direito, não sei se era R$ 1.000 e poucos, sei lá, que era um estágio lá, e pedia algumas coisas ali de dados e tudo. E todo mundo estava descendo muito além. Falei, cara, que horrível, é muito barato isso, tem que valorizar a área. E eu acho que tem que valorizar também. Mas aí o comentário que eu fiz foi o seguinte: pessoal, vocês já viram como é que é esse órgão? Vocês já viram como que é o nível de maturidade, né? Por mais que o pessoal ache que o órgão público não tem gente boa em dados, para você ter noção, nesse órgão público tem um Kaggle Master de competições. E que ia. A pessoa o estagiário, que era um estágio, né? O estagiário ou estagiária que fosse contratado, ia trabalhar diretamente com o Kaggle Master de competições, trabalhando em dados reais. E eu comentei isso, falei assim, gente, quando está começando na carreira, não dá para ganhar muita grana, né? Se der, ótimo, delicioso, conseguiu. Mas você também tem que tentar crescer dentro da carreira. E se você tem um contato dentro de uma equipe com o Kaggle Master de competições, com dados reais, isso vale muito dinheiro no futuro próximo, porque você vai estar trabalhando com alguém que é um ótimo líder, né, em termos de técnicos, não sei lá se a pessoa é um bom gestor ou não, mas no mínimo você consegue sugar muito conhecimento de uma pessoa dessa. Então, eu estou indo no exagero, que é um estágio que paga pouco e que tem um Kaggle Master, né, um exemplo real, mas que é meio extremo. Mas no meio termo, isso vale muito a pena. Então, você tem lá um emprego de R$ 2.000 e um de R$ 3.000, mas o de 2.000, você vai entrar numa equipe que tem um nível de maturidade absurdo de dados, que você vai conseguir aprender um tantão. Eu trocaria fácil, mais uma vez. Leon, pelo amor de Deus, tem que pagar a conta. Claro que tem, todo mundo sabe do seu calo. Se você tiver que ganhar 3.000 para pagar seu aluguel, é óbvio que você vai para 3.000. Mas se você tiver, né, aquela possibilidade de, não, eu consigo sacrificar esses R$ 1.000 aqui para poder fazer um investimento, que eu sei que no futuro eu vou ganhar muito mais que isso por conta do conteúdo que eu estou aprendendo aqui, eu acho isso bem, bem interessante, né? E eu sei que eu sou sempre... Vai ter gente que não vai gostar disso, aí vai ficar bravo comigo. Mas eu digo isso porque você ganhar um pouquinho a mais e não aprender também é muito ruim, porque senão você vai ficar ali naquele nível por muitos anos, né? Então, essa parte da aprendizagem contínua é muito importante. Então, juntando as duas coisas, a gente tem que gostar de aprender muito, e mesmo na hora de escolher, você tem que saber o quanto que você vai aprender naquele emprego ou naquele estágio, porque se você também não aprender muito, você vai ficar estagnado ali. Você pode até estar ganhando um pouco mais, você vai ficar estagnado um montão de tempo, fazendo coisas repetitivas, e é uma coisa que eu falo como se eu não fosse assim. Todo mundo é assim. Ficar no quentinho é bom demais, assim, você ficar ali no seu, né? Já aprendi a fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui o resto da vida e não vai mudar nunca mais. O cérebro adora isso, quer gastar energia. E isso é o que não pode acontecer num profissional de dados, porque está tudo mudando toda hora. Então a gente tem que estar incomodado, né, ou incomodada, quando a gente percebe que estancou, sabe? É aquela frase que quando você é a pessoa mais inteligente da sala ali, né, no sentido de mais conhecimento, é porque está errado, você está no lugar errado, você está na posição errada. Você tem que estar ali sempre no meio ensinando as pessoas, obviamente, e aprendendo também, né? Então eu acho que tem até muito a ver com essa parte de saber quem é mais sênior, quem é mais júnior, né, Bernardo? Eu acho que quando você já não está conseguindo ensinar, ou desculpa, conseguindo aprender muita coisa, é porque está na hora de você ir para outro lugar onde você vai conseguir ser mentorado, né, e conseguir
aprender mais, né? Não sei se você concorda com isso. O pessoal vai brigar comigo mais uma vez, né? Léo tá dizendo que vai ter que ganhar pouco para poder aprender. De jeito nenhum, você conseguiu os dois, tanto melhor. Mas eu lembro que isso foi bem icônico, porque foi uma briga assim louca. Se você está doido, não tem como aceitar um estágio desse. E vou dar mais um caso aqui. Então eu gosto desses casos, né, Bernardo? Acho que o pessoal gosta de ouvir também. Tem um, eu não vou dizer o nome muito direto, porque senão vai saber quem é. Mas eu adoro ajudar todo mundo, como todo mundo sabe, né? Quem é mais próximo sabe que isso não é marketing, não é nada. Eu gosto de ajudar as pessoas, acho massa. E eu começo pela minha família, né? Então eu tenho vários primos da minha esposa, eles sabem quem são, que eles têm, sei lá, uns 15 anos de diferença de mim, então eu meio que me sinto mentor deles, assim, eu acho legal ajudá-los, né? E vou dar esse exemplo bem clássico. Eu consegui um estágio, ele tinha uns 20 e poucos anos, ele não sabia o que ele queria da vida, e ele falou, cara, eu adoro design, adoro não sei o quê. Eu falei, cara, então por que você não vai para front-end, né? Vamos lá para front-end. Eu dou um exemplo aqui que não é dados, mas é front-end. Aí ele falou, cara, eu queria aprender, mas não sei como é que eu aprendo. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um amigo que tem uma empresa que ele não tem muita grana na empresa, então não tem como pagar muito bem um estagiário. Só que se você trabalhar com ele um ano e sugar o que esse cara sabe, você vai destruir depois, porque ele é muito bom, muito bom, muito bom. Só que a empresa dele nunca deslanchou a ponto de conseguir pagar muito bem nos estágios. Se for legal para você, se você acha que dá para poder ganhar menos, mas poder sugar o máximo que você puder, vai ser bom para você. Não, né? Eu vou tentar, eu tô migrando de carreira, eu acho que vale a pena eu sacrificar um pouco agora. Ele já estava ganhando um pouco mais na outra carreira que ele estava, mas ele resolveu sacrificar. E ele sacrificou. Ele foi e entrou, e ele sugou, ele fez um monte de site de empresa interessante aqui em Brasília. Fez para um monte de empresa. Vou nem falar qual é, senão vou acabar conseguindo chegar em quem é, né? Mas apesar que eu vou ter que falar no final, então vai saber quem é. Mas olha que legal. E ele conseguiu, ele foi embora para a França depois disso, né? Ou seja, para a França. Ele teve a experiência aqui no Brasil com estágio, e ele chegou na França, ele conseguiu um emprego de front-end de cara, com a experiência que ele teve aqui. Olha que massa. Então, legal, bem legal essa parte. E hoje, ele trabalha numa grande empresa de moda, muito grande na França, e ele hoje é o front-end lead dessa empresa. Assim. Então, olha, isso em quantos anos? 5 anos, 6 anos. Não, é muito tempo. Mas é uma carreira onde ele está tipo, no topo de uma empresa de moda e faz a página dessa empresa de moda para o mundo inteiro. E ele me fala assim, eu fico tão feliz quando eu escuto ele falar isso, Leão, isso aí foi só porque você, cara, me indicou aquele estágio ali atrás. Então, assim, esse tipo de coisa que para poder nivelar a expectativa, mais uma vez, parece que está falando tudo do início, né? Que é um tema abrangente. É porque eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente está muito novo, a gente é muito idealista, né? A gente fica, eu não vou gostar desse emprego por causa disso, daquilo. Então tenta conseguir avaliar, né? Tem um nível de maturidade para conseguir avaliar se você vai aprender muito ali, porque é um investimento que você vai ter que às vezes é muito melhor que uma faculdade, com mestrado, com doutorado, porque você vai estar em contato com pessoas que têm conhecimentos que são muito importantes para você alavancar sua carreira, né? Então eu dei esse exemplo porque para mim foi um exemplo que me marcou muito, porque eu nunca imaginei de verdade assim. Já queria ser um ótimo, né, front-end, porque é um cara muito competente, tudo, estudioso, mas nunca achei que fosse ser né, tão grande assim. Então, achei muito legal dizer isso, porque me dá não só lastro, mas me dá vontade de dizer a mesma coisa para as pessoas, para o estagiário que ia ganhar pouco lá no órgão, mas que ia trabalhar com Kaggle Master, entendeu? Então, quer aprender um monte, né? Você acha que eu sou exagerado, Bernardo? Você acha que é por aí? O que você acha? Não, acho que é por aí. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Durante nossas vidas, sobre a importância de você. É claro, é difícil a gente generalizar para quem precisa pagar as contas. E às vezes vale até. Eu vou aí, ainda vou outro caminho, Leon. Às vezes vale até você esperar um pouco a sua transição para investir um pouco mais, ter uma certa base financeira para poder, se você não conseguiu ainda deslanchar em TI, mas ter uma reserva financeira para poder te bancar depois ali naquele futuro próximo. Isso é uma opção, é claro, imagina, esse é um caso extremo de muito sucesso, mas uma pessoa em 5 anos, ela fez a transição de carreira, já virou um lead numa grande empresa na Europa. Isso não é o padrão, mas acontece. E a gente sabe que acontece. E eu vou pegar o gancho aqui, Leon, numa das coisas que você tratou, e é o próximo assunto que a gente quer tratar aqui no episódio. Como é que a gente faz para saber se uma empresa é boa ou não? Como é que a gente faz para saber se aquele espaço que eu estou me aplicando tem alguma perspectiva? E um dos pontos é
o famoso networking, né, Léo? E dar um spoiler aqui para quem não conhece a gente há bastante tempo, acho que a gente já deve ter falado isso aqui no episódio algumas vezes. A gente começou o podcast e uma das razões era para a gente aumentar a nossa rede e fazer o network com aquelas pessoas que a gente admirava, né? No início, claro, a gente estava ali do zero, ninguém conhecia a gente e, e a gente, ok, não quer participar? Beleza, obrigado por falar conosco. Mas agora a gente já consegue. É claro, não estou falando para todo mundo começar um podcast, mas se tiver qualidade e quiser seguir em frente, eu recomendo, porque quanto mais a gente estiver fazendo, melhor. Mas tem algumas estratégias que você pode usar, e eu acho que a principal delas é você conectar com as pessoas no LinkedIn, e eu acho que eu gosto de falar isso, a gente já falou sobre isso algumas vezes, eu sempre vou voltar essa frase. Acho que o não você sempre tem, né? Então você pode tentar o sim, é tentar em contato com as pessoas, mandar mensagem, perguntar: olha, eu vi que tem uma vaga nessa empresa, não sei se é na sua equipe, mas como é que é o dia a dia da empresa, como é que é. E a gente tratou isso naquele outro episódio que estavam só nós dois, assim, como é que é o equipamento que a empresa fornece, né? Que tipo de. Eu não sei se benefício já começa a ficar muito específico, mas assim, como é que é o dia a dia? Porque eu acho que vai muito nessa curiosidade, principalmente quem ainda não tem aquele primeiro emprego, né? Entender como é que é uma empresa, como é que funciona, e a gente tá mais velho, já tem mais experiência, e sabe que é como se você estivesse numa mesa jantando, só que você não está comendo, você está desenvolvendo uma coisa, né? Uma reunião. Às vezes, eu acho que tem muita pessoa nova, sei lá, seus 18 anos, ainda não está num ambiente corporativo. Como é que é uma reunião de trabalho? Eu falo assim, pô, se for comparar com as reuniões que eu tenho diárias na minha equipe, é a gente contando piada e tentando resolver problema. Entendeu? Isso aí, claro, quando o ambiente é bom, ajuda, né? Mas como é que você, o Leon, o cara do networking, o cara do data science no Brasil, a referência, como é que quais são os truques, Leon, para fazer o networking começar a desbranchar. Ixi, já me faltou a palavra aqui. Mas deslanchar na social skills. Eu acho que, cara, é o famoso óleo de peroba, né? A gente começou assim. A gente tem um episódio secreto que ninguém sabe, né, Bernardo? Por isso que é secreto, né? Que a gente fez um episódio inicial, a gente ficava imaginando quem é que a gente ia chamar para podcast, gente que a gente nunca imaginou que fosse aceitar, né? Não, já pensou se o Mário Filho vai, já pensou se o Giba vai e tal. Era o E a gente episódio chamou todo piloto, mundo, né? né? É o episódio É. piloto, e que nunca foi A ao maioria ar, né? veio, Será né? que vai um dia, hein? Um dia a Não gente sei. avalia Se não se tiver vai muito rolar ou não. famoso, a gente faz uma parceria com uma grande empresa aí e faz um lançamento. Dá para fazer. Mas essa parte do network é bem legal. A gente já falou isso no outro episódio, mas eu acho que vale a pena nesse aqui também por outros motivos, né? Que é aquilo que você falou. Você saber que se a empresa é boa ou não é, saber o nível de maturidade de dados da empresa ou não. Uma coisa que eu devia até ter falado logo no início do episódio tem que tomar muito cuidado, e eu vejo muita gente sofrendo, por isso que eu faço questão de falar aqui, que é o seguinte: você entrar muito novo, muito cru em dados, num lugar onde a área não está estruturada, é muito penoso, porque você vai ter que ter um esforço muito grande sem ter o conhecimento, sem ter a experiência para poder, sei lá, montar uma área de dados ou mesmo começar uma área de dados. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de empresa. Não que a empresa esteja sendo, sei lá, a empresa está errada, não, a empresa tem que começar com alguém, mas ela tem que começar com alguém, né, que tem um pouco mais de experiência, e aí sim vai agregando pessoas mais júniores, né, e mais sandys, né. Então, isso aí é bem, bem preocupante mesmo. E como é que dá para poder saber? Com networking. E antigamente, o que eu estava falando, antes para poder saber se uma empresa era boa ou não, lascou. Tinha que ligar para alguém, se esbarrar em alguém, né? No caso lá que eu falei do cursinho do TCU, do TCU, né? Dos órgãos, sei lá, e tinha que ir lá cutucar o professor e perguntar para ele. Hoje em dia é muito mais fácil. Você tem, né, o LinkedIn, que você chega lá, escolhe as empresas. Vou dar uma dica aqui para os podcasters, né? A gente procura Brazuca que trabalha em outras empresas fora desse jeito. Chega no LinkedIn, bota lá H2O, né? E deixa eu ver os Brazuca aqui que trabalham na H2O e vai com a cara de pau e manda. Então, É quase como um recrutador, né, Leon? exatamente, é quase um recrutador. E é engraçado que as pessoas gostam de falar sobre o emprego, sabe? É óbvio que não vai falar nada de reservado, não vai abrir projeto, não vai abrir dados, mas se a empresa tá. Se a pessoa. Dos dois jeitos, né? Se a pessoa tá muito achando a empresa muito ruim, ela vai rasgar o verbo, né? De um modo, sei lá, não conhece a pessoa, mas vai falar, cara, pensa bem, né? Sei lá se vale a pena entrar aqui ou não, ou o contrário, né? A pessoa que gosta muito fala, putz, cara, vem para cá, aqui é muito legal, né? E eu acho que vale a pena ter esse tipo de network para poder conhecer. E também até para poder ter noção daquela história que a gente já falou no início, que é para poder saber se vai dar para aprender ali ou não.
né? É óbvio que as grandes empresas, que todo mundo já sabe, que saem aí no State of Data, né, que é a pesquisa do Data Hackers, que inclusive, se você estiver ouvindo isso em meados aí de outubro de 2023, está aberto para a pesquisa para poder responder lá. O legal é que a gente fica sabendo justamente quais são as empresas que o pessoal mais gosta de ir, que normalmente são as empresas que têm o maior nível de maturidade, né? Vou falar algumas, vou esquecer um monte, né? Mas tem Nubank, tem Hotmart, tem Boticário, Itaú, tem um monte de empresas assim. Então, as empresas é meio. Você já sabe que vai ser boa, então beleza. Mas tem, né? 90% das vagas não são as grandes empresas que contratam, são startups, são empresas menores, pequenas e médias. E aí você não tem muita noção de como que é. E o networking é muito importante nesse sentido. Foi como o Bernardo falou, não precisa começar um podcast, se quiser também vai ser massa, queremos mais podcast na área de dados, mas no mínimo ter esse contato com outras pessoas faz muita diferença mesmo. Por dois motivos. Para você conhecer a empresa por dentro, saber se é bom para você ou não, para poder fazer networking mesmo, porque vai ver que é uma pessoa que está interessada em conhecer, você conhecer outras pessoas ali, né? Você pode até se oferecer para poder ajudar e conhecer melhor, se tiver algum projeto que, né, algum side project da empresa, algum projeto open source da empresa, você já fica sabendo. Você vê que muita gente começa na área de dados, trabalhando em empresas, em projetos open source, que é uma área bem legal de fazer. E a última parte do networking é, você, quando começa com criação de conteúdo, ou com podcast, com esse tipo de network, para poder fazer networking, você ganha uma autoridade ali, né? Hoje em dia, a gente tem uma autoridade aqui no Let's Data que a gente nunca nem pediu para ter, né? Entre aspas, assim. Então, as pessoas nos veem como autoridade de alguma forma, justamente por conta de entrar em contato com pessoas que têm um nível muito, de maturidade muito grande, né? O pessoal brinca aqui, às vezes eu ponho no stories lá do Instagram, eu boto algumas conversas que eu tive com o Mário Filho, né? A gente nunca imaginou que fosse ter o WhatsApp do Mário Filho e ficar perguntando as coisas do Mário Filho. Cara, eu quero aprender Lora. Onde é que eu aprendo Lora, que é Lora? Ah, Leon, tem esse curso aqui que é massa. Então, assim, é consultoria de ouro. Então, tem esse lado que é legal também, né? Então, vale a pena, mesmo se você for júnior, Leon, quem sou eu para poder chamar o Mário Filho? O Mário Filho é gente boa. O WhatsApp do Mário Filho vai pipocar e daqui a pouco ele vai brigar com a gente. Mas, brincadeiras à parte, eu já falei isso para ele, cara. Ó, que massa, ó. Eu vou puxando da memória, né? Eu comecei com o Mário Filho muito antes de Let's Data, muito antes de Let's Data. Eu fiz networking no LinkedIn. Porque aí o pessoal pode pensar, mas o Leão já tem o Let's Data, o Leão já tem o curso, já tem um monte de coisa, já é autoridade, e as pessoas vão respondê-lo. Eu fazia isso muito antes, 2019, eu tenho uma mensagem. Nem ele lembrava, obviamente. Eu cheguei para ele, cara, eu já entrei em contato contigo em 2019 e te mandei uma pergunta no LinkedIn e você me respondeu, como se eu fosse melhor amigo, assim. Então, as pessoas são muito acessíveis, sabe? E o que eu acho legal da área de dados é que parece um grupo grande do mundo inteiro, mas você percebe que os contatos começam, né? Aquela história do como é que chama? 6 degrees of separation, né? Os 6 graus de separação, que um conhece o outro, conhece o outro, conhece o outro. Uhum. E acaba que é um grupo meio pequeno. Então, não fique com medo de perguntar as coisas, sabe? Eu mesmo respondo um monte de gente. Todo mundo que vem me procurar no LinkedIn, eu respondo. Então, assim, não fique com medo, né? Porque qual que é a minha preocupação também, Bernardo? É que a gente ficar falando isso para as pessoas e a pessoa, pô, tô começando agora na área de dados. Quem que sou eu para poder mandar? A gente gosta de responder, eu gosto de responder, o pessoal que tá nas comunidades gosta de responder, por isso que é importante estar nas comunidades também, tá lá no Data Hackers, tá lá na Universidade dos Dados, né? Tá participando, manda mensagem pra gente. Então, não fique com medo de, na hora de você fazer como chama? Você entrar no processo seletivo, de conversar com pessoas que estão lá, para você ter essa noção e você saber o que esperar dentro da empresa ou não, e você vai ser conhecido. Então, você, quando for aplicar, por exemplo, e chegar, por exemplo, na equipe da pessoa, a pessoa vai ser, essa aqui é a pessoa que veio atrás de mim, parece que ela está empolgada mesmo. Faz diferença nesse sentido também, né? Não sei se você concorda nesse sentido. Eu concordo, e eu acho que é muito válido, e acontece comigo também no LinkedIn, muitas pessoas vêm falar comigo, perguntando, principalmente falando sobre o podcast, que eu acho que é onde a gente tem mais notoriedade, né? Mas muita gente vem perguntar, então, como é que é? Por exemplo, eu tô em Lisboa, e muita gente, a maioria das pessoas que eu vejo a gente são do Brasil, e muita gente vem perguntar como é que é a vida aqui, e às vezes até pede 15 minutos, ó, tem 15 minutos pra gente conversar, eu faço reunião numa boa, e aproveitar também as facilidades de ter essas ferramentas online e essa mudança de paradigma de que as coisas podem acontecer online, independentemente de você encontrar com a pessoa, né? Já fiz alguns amigos também por causa do podcast, pessoas que estão aqui em Lisboa ou passaram por aqui, eu falo, bora tomar um café, vamos, e eu sempre vou, porque eu acho que é importante
você sair um pouco dessa bolha dos seus amigos e tal, e conhecer pessoas novas. Às vezes você encontra uma pessoa que vai ser um seu amigo ali por mais tempo. Mas independentemente disso, a gente focando aqui no nosso episódio, eu acho que é crucial você tentar extrapolar um pouco o acesso que você tem com as pessoas. E as pessoas que podem parecer que não são disponíveis, e eu volto naquele ponto anterior. Se a pessoa estiver muito ocupada, se ela tiver tempo de te responder, ela vai dizer assim: "Ó, desculpa, não dá, mas a gente pode tentar outra situação", que já aconteceu comigo algumas vezes, mas tem gente que fala assim: "Claro, pô, a gente pode conversar", ou troca uma mensagem ou 2 e vai usando esses artifícios que a gente tem disponível, que a gente pode usar, que são simples, né, é tão fácil você mandar uma mensagem, claro, com educação e respeitando se a pessoa não conseguir te responder, mas isso acho que é crucial para você conseguir entender daquelas empresas, até você descobrir quais são as empresas que você quer trabalhar, por exemplo, não necessariamente agora, mas no futuro próximo, você pode focar um pouco no produto que ela produz, no tipo de serviço que ela entrega, para poder guiar um pouco a sua carreira nesse sentido, né? Então vamos ter mais um comentário, Leão? Eu ia falar um exemplo que a gente tem é de projeto open source, que eu falei aqui, mas eu vou repetir, né? Você lembra da Fabiana Clemente, que a gente entrevistou aqui, que a empresa dela é bem focalizada num produto open source, né? Como é a Hugging Face, como é a Meta com PyTorch, né? E um monte de outras. Então é um negócio legal também de você fazer um networking. Por exemplo, a empresa da Fabiana Clemente, que é a Y Data, né? Eles têm uma comunidade no Discord. Então, assim, qual o problema de, se você quiser trabalhar lá, né, você entrar lá na comunidade, começar a aprender os projetos open source deles e começar a colaborar? Você pode ter certeza que o contato vai ser muito maior. Eu vou dar um exemplinho aqui. Eu, apesar de não ter contribuído por alguém fez, eu descobri uma coisa que eu conseguiria fazer no Gradio lá, por acaso. Eu era até fazendo umas aulas pro Let's Data. Acho que era na hora de tirar foto de cachorro. A gente fez um projeto desse, né, para poder fazer classificação. Aí eu descobri uma coisinha lá no Gradio que dava para melhorar. E aí eu fiz essa sugestão lá na comunidade do Hugging Face mesmo, e comecei a ter contato com outras pessoas só por causa disso. Então eu comecei a conversar com várias pessoas de lá para saber como que era para poder entrar lá, para poder, né, passar para os nossos alunos. Então essa parte aí é importante demais de você entrar em projetos open source também, é uma coisa muito importante para você conseguir entrar nessa primeira vaga, né? Eu acho que vale muito a pena. E, assim, uma coisa que a gente fala muito, Bernardo, também nos episódios, e que, voltando aqui para o foco, que é o que esperar, né, da primeira vaga, como se portar na primeira vaga, a gente sabe que tem o nivelamento de expectativa, que a gente falou lá no início, e tem a parte também da comunicação, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você entra numa empresa, tem uma cultura ali dentro da empresa, e aí você não sabe muito bem como que é até você ter os primeiros semanas ou meses. Então a parte de comunicação, né, de se comunicar sempre com clareza, né, de saber quais são, nos seus trabalhos, por exemplo, principalmente nos trabalhos, né, porque a gente tende a achar que todo mundo entendeu o que é aquilo que a gente fez. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é uma coisa muito boa para quem está começando, é você saber como apresentar aqueles seus resultados daquele trabalho que você fez, né, por menor que ele seja ali no início, da forma mais clara possível. Eu acho que isso ajuda demais a sua equipe, ao seu sênior, ao seu chefe, a entender que você sabe comunicar aquele entregável que você deu ali. Mais uma vez, mesmo que ele seja pequeno, não precisa ficar achando que vai ser um entregável gigantesco, né, quando você está começando. Mas como você sabe comunicar, se você sabe comunicar bem o seu entregável pequeno, você vai saber comunicar bem o seu entregável grande. Então, eu acho que essa parte aí é essencial, principalmente quando você está começando a entender o negócio. Uma coisa que eu fico muito preocupado, Bernardo, é assim, a gente chega com muito ímpeto, a gente chega muito empolgado quando a gente chega no primeiro emprego, assim. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade para poder saber que as pessoas que estão lá sabem muito mais do negócio que a gente, né? E aquela história que a gente fala que tem que saber o negócio, começa aí. Um cientista de dados, qualquer área de dados que trabalha com análise, cientista, o foco é resolver problemas de negócio. Então você tem que entender o negócio. Mas quem sabe mais de negócio são as pessoas que estão lá há mais tempo. Então a gente tem que tomar cuidado para poder controlar esse ímpeto, né? E isso acho que faz parte dessa parte da comunicação. Você saber comunicar, mesmo quando você quer aprender, ou mesmo quando você quer sugerir, né? Não chega tão forte, chega numa comunicação mais clara, mais tranquila,
que eu acho que ajuda muito a tirar esses atritos, né? Eu juntei um monte de assuntos aí, mas eu achei importante falar sobre isso, porque eu percebo muito esse ímpeto muito grande, e que é muito bom, adoro ter pessoas que têm ímpeto, mas que pode te atrapalhar se você parecer que é uma forma pejorativa ou agressiva, ou que está, sei lá, diminuindo o conhecimento das pessoas que já estão lá, né? Isso tem que tomar muito cuidado. Eu digo isso porque, cara, acontece com todo mundo, acontece comigo fácil, assim. Toda vez que eu vou entrar em alguma coisa nova, você começa a entender e fala, nossa, eu tô sabendo aqui, já quero mudar várias coisas. Então, antes de querer mudar, é importante conhecer bem como que funciona o negócio, né? Acho que é uma boa dica também para quem está começando. Exatamente, eu acho que é um assunto que a gente vai puxar aqui também, que é muito relacionado a isso, que é a questão dos soft skills, né? Mas como é que você desenvolve isso, Leon? Tem algumas maneiras que eu pratico, que eu acho que vale a pena exemplificar, principalmente na questão de você, na comunicação e tal, e eu acho que você pode complementar também com a sua experiência. Eu gosto muito de pedir feedback. Eu gosto muito de me expor em situações em que não necessariamente, assim, não vou sair atropelando o meu gerente quando eu estou numa reunião, mas eu gosto de estar preparado para tentar responder o máximo de questões que aparecerem. Principalmente pelo fato que, às vezes, imagina, você está numa reunião com outras equipes, se o seu chefe não pode ir, então, se tiver de resposta, eu posso responder. E se não souber responder, aí vai na comunicação com clareza. Você, com educação, diz: olha, não posso responder isso agora, mas eu vou tratar disso quanto antes e respondo assim que puder. Eu acho que você pedir feedback, principalmente daquela pessoa que te gerencia, acho que é muito válido, porque com certeza aquela pessoa tem mais experiência que você. Às vezes o chefe é chato, acontece muito, mas infelizmente, mas ele tá lá um ser humano que tá dando o seu melhor também, né? E eu gosto de dizer assim, quem tá existindo tá vivendo da melhor maneira que é possível, com as ferramentas que a pessoa tem, né? Então, mesmo se for um feedback ruim, tenta entender por que foi um feedback ruim. Não é sem motivo. Claro, e é caso extremo, assim, se você está super insatisfeito com o seu trabalho, tenta uma coisa melhor, que às vezes não é um match de gerência e tal, mas o que eu quero dizer é assim, indo para o lado bom, né? Você tentar pedir feedback de quem te avalia ou das pessoas que estão ali no mesmo, mais ou menos no seu mesmo nível de hierarquia, porque e praticar, e conversar, e tentar falar com o máximo de pessoas possível, vai entrar também na questão do network, vai entrar também na questão dos soft skills, é você saber comunicar com clareza, falar devagar, não falar atropelado. Se for, por exemplo, muita gente trabalha falando inglês, tentar ao máximo que a pessoa te entenda, não precisa ser a pessoa mais fluente do mundo, e esse aí já é outro assunto, né? Não. Mas não precisa ser o orador mais fluente do mundo, mas ter certeza que a pessoa está entendendo o que você quer dizer e perguntar se está entendendo e tal. Às vezes, no meio de uma conversa mesmo, está entendendo o que eu quero dizer, você entendeu essa parte aqui, ficou alguma dúvida? E também no sentido contrário, sempre fazer perguntas, que já é outro tema que a gente iria abordar, né? Não, que é você ser curioso, é você fazer perguntas quando você tiver dúvidas. Eu acho que uma coisa muito bacana que eu fiz nessa posição que eu tive hoje, eu falei assim, olha, quando eu tiver dúvida, como é que eu faço? E o meu gerente e o gerente dele foram bem claros, falaram assim, olha, quando tiver dúvida, se for entre nós, faça o maior número de perguntas possíveis. Se você estiver num ambiente maior, que tem outras equipes, se você achar que é uma pergunta válida, que vai acrescentar para aquele assunto que está sendo discutido na hora, levanta a mão e fala. Senão, a gente vai tratar internamente para ter um ambiente seguro ali, para também não se expor, e às vezes você faz uma pergunta que não tem nada a ver e já cria um certo assim, pô, aquela pessoa ali parece que não está entendendo nada, o que ela está fazendo aqui nessa reunião, né? E também expõe um pouco também a gerência, né, Leon? Mas eu acho que assim, a comunicação faz parte para você comunicar bem, você tem que comunicar, então é a prática, existe alguns cursos de oratória, existe alguns conteúdos grátis no YouTube, com certeza, de pessoas que te ajudam a como falar com clareza. A gente está aqui numa posição de faladores, porque a gente já tem essa prática no podcast, então, para nós geralmente relativamente natural a gente se expor, ou se expor é uma palavra estranha, né? Mas a gente expor as nossas ideias e a gente conversar e a gente ter assim um ambiente de conversa que a gente consegue debater. E acho que às vezes é uma questão mais complicada, e muitas pessoas que estão ouvindo agora por causa estão no início de carreira ou estão entrando num ambiente diferente do que eles estão habituados na carreira deles, né? Então,
Eu acho que vale, assim, você ser claro no que você quer dizer, tentar ter certeza que aquela pessoa está entendendo o que você quer dizer, fazer as perguntas necessárias para você desenvolver melhor o seu conhecimento daquele assunto que vai ser tratado durante o seu percurso profissional. E eu acho que isso está muito interligado com a questão das soft skills, né? Não? Que eu acho que é- as coisas, esses dois temas, você falar com clareza, se comunicar com clareza e você desenvolver os seus soft skills. Soft skills eu acho que é um termo genérico, mas acaba entrando também como você tratar outras pessoas, quando você falar na hora de falar, e quando você ficar quieto na hora de ter que ficar quieto. Acho que vai muito também das conversas entre, principalmente no ambiente de trabalho, né? Nas conversas entre as pessoas que estão ali no seu mesmo nível de hierarquia, eu acho que é, é bacana você tratar esse tipo de assunto assim, é, entender como é que está acontecendo, qual é a visão das outras pessoas na equipe, o que está acontecendo à sua volta, que às vezes com a sua visão você vê de outra forma. Eu acho que isso também desenvolve as soft skills, né, Leon? O que você acha? Eu acho bem legal, cara. Eu acho, assim, eu acho que a gente tá muito superficial e eu vou ter que começar a fazer umas coisas meio polêmicas, porque senão o pessoal não vai querer ouvir o podcast achando que eu Polêmicas. tô fazendo. Polêmicas, exatamente. Eu quero Eu polêmicas. tenho, cara, brincadeiras à parte, assim, eu sei que é radical, certo? Mas a gente falando de soft skills, né? Primeiro, vamos do início. Vou falar primeiro sobre pergunta. Não precisa ter medo de não saber. Isso parece uma besteira. Não chegou na polêmica, não. Essa parte é meio básica, mas é verdade. A gente foi criado achando que não saber é demonstração de fraqueza. Na área de dados, de tecnologia em geral, cara, esquece. A gente falou até isso no episódio. A gente não sabe muito mais do que a gente sabe. Tem um monte de coisa nova que está surgindo, não tem jeito. Então não precisa ficar com medo de não saber. O que você não pode fazer, de hipótese nenhuma, principalmente quando você está num primeiro emprego ali, é dizer que sabe alguma coisa que você não sabe, porque depois você vai ser cobrado, você está ferrado. Vai te mandar lá a tarefa e você não vai conseguir fazer. Isso é um. E outra, não dizer que não sabe quando está claramente que você não sabe. Você recebeu uma tarefa e você não sabe para que lado vai, você vai pedir ajuda, não tem problema. Você fala assim, cara, não sei fazer isso. Mas eu vou procurar saber e vou atrás aqui, eu me viro, né? O tal do se virômetro aqui. Então, o que eu digo muitas vezes é: você perguntar pela primeira vez é obrigatório, mas tem um outro que o pessoal não fala muito, que é a parte chata. Você tem que anotar, né? Porque o que tem de gente que pergunta a mesma coisa um monte de vezes, isso aí já começa a atrapalhar, né? Isso Não é sei se verdade. você já viu isso, né? E isso, engraçado, que a minha esposa que me ajudou muito, porque eu era um que perguntava muita coisa e esquecia e ficava perguntando toda hora. E é impressionante, assim, puxando uma sardinha aqui, né, brasa para minha esposa, mas ela é uma pessoa que aprende negócio muito rápido, é a coisa mais louca do mundo. Só que ela tem o caderno dela lá, ela tem a agenda, ela sabe tudo bonitinho ali, arrumadinho. Então isso é legal, é interessante. A parte de saber feedback é muito importante para quem está no primeiro início de carreira, é muito legal. E aí vem a parte polêmica, que o pessoal vai achar exagerado, e sou eu, galera, sou eu. Funciona para mim, é uma coisa dura, para mim mesmo, é difícil. E o Bernardo me conhece desde que eu tinha banda, eu sou assim com todas as áreas da minha vida, eu sou assim com banda, eu sou assim com minha área pessoal, e eu sou assim na área profissional também. Eu sempre acho que a culpa é minha, sempre. Isso é exagero, não sigam isso, porque vocês vão sofrer que nem eu sofro. Mas toda vez que acontece algum problema, a primeira coisa que eu penso é: qual vou falar a palavra aqui. Qual a cagada que eu fiz? Que besteira que eu fiz? E isso tem funcionado para mim. Eu sou louco, tô ansioso, gordinho, careca, né? Não me siga. Mas em certo nível é interessante para quem está começando, porque o que acontece? Você ter esse tipo de atitude, assim, de. Não estou dizendo nem que precisa externalizar isso, não precisa externalizar, sair correndo e falar, a culpa é minha. É você lá dentro, você com você mesmo. Fala assim, cara, o que eu fiz de errado? Por quê? Das duas, uma. Tem duas realidades só. Foi mesmo um erro seu, então você tem que se preparar para poder corrigir, certo? E saber, e pedir desculpa e bola para frente. E quando o erro não é seu, você reviu aquilo que você fez e muito provavelmente você achou alguma coisa que você poderia ter feito melhor. Então, para mim, é sempre ganha-ganha. Não é sofrer, né? No início eu até sofria muito. A mentira é se eu falar que não sofria muito. Mas eu brinquei com a história de banda com o Bernardo, né? Porque toda vez que eu via um show meu, caraca, bicho, foi horrível. Eu desafinei aqui, desafinei ali. A galera, não, cara, tá muito massa. Então é engraçado que isso acontece para mim sempre. Mas por que para mim é bom? No meu próximo show, no meu próximo emprego, no meu próximo projeto,
eu vou ter reanalisado aquelas coisas que poderia ter feito melhor e sempre estou melhorando. Então, ter esse tipo de mindset é radical, não sofra tanto, e não externalize também, né? Óbvio. Vai que claramente o erro não é seu, né? Você não vai chegar, o erro é meu, não vai também fazer essa bobagem. Mas você, internamente, você vai falar, cara, aconteceu esse erro, não foi por minha culpa diretamente, mas sei lá, o que eu podia ter feito melhor para ele não ocorrer, alguma coisa nesse sentido. Esse tipo, para quem está começando, então, é muito mais, porque é muito massacrante quando você erra, quando você está no início, para você mesmo, sabe? Você, putz, estou começando aqui, fiz uma besteira. Então, quando você já é autocrítico o suficiente, você sabe que quando você for ouvir o feedback, você vai estar mais tranquilo de ouvir, porque você mesmo está fazendo isso. Então, para que pode ser uma fuga minha psicológica, que quando eu receber um feedback, né, que seja muito pesado, eu sei que muito dificilmente ele vai ser mais difícil que eu mesmo fiz comigo mesmo, entendeu? Então, essa parte, não estou dizendo para me seguir, eu não sei como é que você faz, Bernardo, nesse sentido, eu acho que você é mais, como é que se diz? É menos radical que eu nesse sentido. Mas pelo menos um pouquinho para você fazer aquela primeira pergunta quando acontecer alguma coisa, você fala assim, putz, será que eu fiz alguma besteira? E se foi, cara, comunicação, né? E faz parte do soft skill, por isso que eu tô falando disso aqui. É você chegar e aí levantar a mão. Cara, ó, errei, foi mal. Não vai acontecer de novo e pode ter certeza disso, né? Tem um livro que é do Dale Carnegie, né? Que fala de algumas coisas nesse sentido, que não sei se é Abraham Lincoln, eu acho que acharam uma carta de Abraham Lincoln na gaveta de reprimenda que ele estava dando para um subordinado dele que tinha feito um erro muito grave. E ficou na gaveta dele e ele nunca mandou essa carta, justamente porque ele tinha essa noção de que a pessoa, quando é muito autocrítica, ela já sabe que ela errou e ela não vai errar mais, ela vai ser muito melhor. Então, quando você é assim, você acaba ganhando respeito também de bons líderes, né? Você acha que é exagero, Bernardo? Eu sei que é exagero, mas um certo nível é saudável. É um pouquinho de exagero, mas não tanto, não, assim, eu falo que é um pouquinho de exagero brincando, mas eu acho que faz parte de você também na sua autocrítica e na sua vontade de estar sempre dando o seu melhor, né? Sempre dar o seu melhor. Era um tema que a gente já tinha notado que ia falar assim, que erros acontecem. Todo mundo erra. Você vai errar. E você tentar, assim, quando as coisas dão errado, e é muito bom esse exercício que você faz, eu acho, que não necessariamente, não necessariamente foi um erro meu, mas imagina, eu tô num ambiente de trabalho em que todo mundo, na teoria, né, todo mundo tá lá para se ajudar, e tá todo mundo para. Eu gosto de falar na teoria, não sei porque eu tenho na minha cabeça que tem umas empresas aí que são só desgraça, mas vamos pôr aqui o cenário ideal. Tá todo mundo lá para se ajudar, tá todo mundo para desenvolver o processo, o projeto, que seja o produto, o serviço e tal. Então, às vezes, uma coisa dá um erro, ou a coisa não dá certo ou dá errado, e pode ser que você, com o seu conhecimento, pudesse ter ajudado aquilo a não acontecer, ou pudesse ter evitado aquele tipo de problema. Claro, como eu disse, a gente vai tratar sobre isso. Os erros acontecem, às vezes são inevitáveis, às vezes são acidentes, às vezes é por causa de falta de experiência, e vai um pouco assim da eu acho que a melhor forma de você diferenciar um júnior de um sênior é dizer o quanto independência ele tem de tratar questões como essa, por exemplo: "Ok, eu errei, então eu tenho artifícios para primeiro expor que eu errei, e não ter medo de falar que eu errei ou pôr a culpa no cachorro que comeu o dever de casa", né, como a gente gosta de brincar. Falar assim: "Ok, errei, tá bom, o que que eu vou aprender com isso agora? Primeiramente, vou comunicar o mais rápido possível que tenha um erro acontecendo". Porque erro acontecendo é a empresa no prejuízo, né, principalmente com quem trabalha, por exemplo, em banco. Você não conseguir fazer transação financeira é dinheiro que não está entrando na conta das pessoas, né. É um exemplo extremo, né, mas você tentar o mais rápido possível comunicar que aquele erro aconteceu, está acontecendo, e você ter a seriedade de falar: "Ok", não ficar com medo de perder o emprego e tal, porque eu acho que vale muito mais um funcionário que: "Ok, eu errei, mas eu vou consertar o mais rápido possível", do que aquele funcionário que: "Ok, eu errei, consegui consertar ali num tempo razoável, mas nunca comuniquei ninguém". Eu acho que isso no final, acho que pega pior. Eu acho que é pior, porque você pode até ficar, estigmatizado, eh, por isso. Bom, esse é o que eu tô pensando. Mas, é isso, né, você saber que os erros acontecem, é claro, a gente gosta aqui que
O Leon é o cara mais autocrítico que eu conheço, mas nem tudo é sua culpa, Leon, fica calmo. Tem um comentário aí também, não tem? Não, eu achei, cara, você falou uma coisa que é muito legal e que eu esqueci de falar e que é muito importante, cara. E parece ser fácil fazer, mas não é, que é o tal do comunicar o erro rápido, cara. Nossa, isso aí, vamos lá. Dói na alma quando você tá assim, cara, deu um chabu gigante, puta merda, o modelo deu errado, sei lá, mandou recomendação totalmente errada pro cliente errado, e você percebe que você tinha um bug lá no seu modelo. Aquilo dói no fígado, assim, você fala, meu Deus do céu. Dói no fígado porque você errou, e dói no fígado porque você sabe que você vai ter que comunicar. Só que, pelo amor de Deus, não demore a comunicar, porque é aquilo que você falou. Só piora, não tem como não piorar. Por mais que. Por que eu tô dizendo isso? Porque o quentinho é enrolar, né? É o que eu falo, tô falando como um ser humano que já aconteceu comigo de várias vezes de querer enrolar, de falar, putz, cara, não, calma, meu chefe hoje tá muito bravo, eu não vou falar esse negócio, não, deixa ele passar o fim de semana, que na segunda eu falo. Mas só piora, não tem jeito, porque vira uma bola de neve, porque ninguém imagina aquilo. Então, assim, você comunicar rápido, você consegue resolver mais rápido e já toma a pancada logo, não deixa enrolando. Porque aí você incorre em dois erros, né? Porque assim, tem o erro mesmo, né? Que é o erro inicial, e tem outro erro de você enrolar demais nisso. Então tem que tomar muito cuidado, morro de medo disso. Achei massa você ter comentado. E eu já passei por isso, cara. Já passei, assim, várias vezes, várias vezes. E em todas as vezes me deu aquele quentinho de falar assim, cara, não, hoje não vou falar agora não. Só que é muito pior, porque. E já aconteceu de eu fazer isso, né? Eu vou confessar. Eu trabalhava numa telefônica e tinha feito uma besteira, cara, gigante. Meu Deus do céu, o que eu falo? E meu chefe já tinha. Tava muito no meu pé. Eu falei, não vou falar hoje. E foi ruim, porque o erro continuou acontecendo, né? Então eu aprendi rápido, né? Eu era novo. É engraçado que no podcast deve ter gente de tudo que é idade, né? Falando, obviamente, mas a gente, nesse episódio, como a gente está focalizando em pessoas, no mínimo, mais júniores em dados, e pessoas júniores também, né, em idade, cuidado com isso, porque escuta os velhinhos aqui, que você continuar. Você acaba incorrendo em mais erros. O seu erro pode estar sendo encadeado em outros erros de outras pessoas. Então, assim, comunica logo, que é um dos soft skills que é difícil. Não, eu tô justamente querendo comentar, porque eu já passei por isso várias vezes, e a vontade é mesmo, né, botar para debaixo do tapete, mas isso é ruim para todo mundo, e pode ter certeza que a empresa que não te entender, quando você errar, ela não é uma empresa que tem uma boa gestão, pode ter certeza disso. Um bom gestor é aquele que vai entender e vai, óbvio que ele não vai te dar parabéns porque você errou, mas ele vai, olha, eu sei que quando ele errar, ele vai comunicou rápido, a gente conseguiu sair correndo para poder resolver, porque erro vai acontecer, né? Aquela história de que quem erra, quem não trabalha, é total verdade, né? É óbvio que você se espera do nível de senioridade. Então, aproveita que você está no início de carreira e você está ali para errar. Todo gestor vai saber, todo sênior vai saber que você vai errar, né? E ele tem a obrigação de te dar o direcionamento certo. Então, essa parte eu achei que você comentou muito bem e eu fiz questão de frisar, porque é um soft skill muito valoroso e é a mesma história. Do mesmo jeito que a gente tem certeza que vai ter coisa que a gente não vai entender, é certeza que você vai errar. Então, como você se porta, né, ante o erro, eu acho que vai dizer qual é o nível de soft skill que você tem. Né? Eu gostaria de ter, né, eu como sênior, eu como staff, ou como qualquer coisa, eu prefiro que me contem rápido, né, a besteira que está acontecendo. E um bom gestor, o que, é que ele vai fazer? Né? Um bom gestor, ele vai pegar e vai ter as costas largas. Ele vai pegar, o erro foi da equipe, a gente resolveu rápido. E a primeira coisa, isso a gente vê muito em empresas de tecnologia que está no nível de maturidade maior, que eu já participei também. Que é assim, deu uma catástrofe, lascou. A primeira coisa não é repreender, não é encher o saco de quem errou. A primeira coisa é botar o negócio no ar de novo, é resolver de novo, é botar o modelo funcionando de novo. Então, dane-se isso. Então, o bom gestor vai chegar, vai te pegar e falar: o que é que a gente errou? Errou aqui. Então, vamos corrigir? Vamos corrigir. Sai correndo, consertou. Terminou de consertar, aí vai para o lessons learned, aí vai para o feedback, aí vai para a bronca, entendeu? Então, assim, isso estou falando até para os gestores também, né? E os bons gestores vão saber disso que eu estou falando. Então, assim, eu estou falando isso para os júniors para poder eles não terem esse medo de reportar, porque um bom gestor, ele não vai, né, ficar feliz, mas ele vai saber que você foi profissional. É isso que é a palavra que eu estava tentando encontrar aqui. Que você foi profissional o suficiente para poder reportar logo e corrigir o erro logo. Né? É isso.
Você ter a humildade de saber que todo mundo erra e tentar corrigir o erro o mais rápido possível. E eu vou até além, Ion. Se você não souber como corrigir aquele erro, também tentar o mais rápido possível encontrar uma solução com o seu time, com a sua equipe, com o seu gestor. Bom, Leon, tem muita coisa aqui que a gente anotou para falar nesse episódio, mas não deu tempo de falar tudo, né? Acho que vale uma parte 2 e a gente retoma. A gente pode falar também sobre ferramentas, sobre conhecer bem o negócio, sobre entrega de prazo, muita coisa que a gente anotou aqui para a gente falar, e vai ficar na parte 2, ou a gente vai reformular essas ideias e centralizar em um próximo tema. Bom, então era isso, pessoal. Esse foi o nosso 45º episódio, e vai ficando por aqui. A gente agradece a sua ouvida. Falei certo, Leon? Agradece a sua audiência. Audiência. Só lembrar da Globo no esporte, que a gente sabe todos os chavões. A audiência. Bom, muito obrigado você que está ouvindo. E, Leon Solo, muito obrigado aí pelo mais um episódio incrível. Eu adoro conversar, né? É engraçado. E é muito legal esses episódios. A gente acha, né, Bernardo? Não sei se o pessoal tá gostando. Mas a gente gosta. Eu adoro fazer também. Porque me puxa experiência, eu lembro com tanto que eu sou velho. A parte ruim é que eu lembro que eu sou velho, né? Porque vem um monte de experiência que vai me lembrando. Mas assim, eu acho massa dar esse tipo de dica, porque do mesmo jeito que a gente tem mentorados, alunos, né, parentes, como vocês viram que eu tento botar até jardineiro, piscineiro para poder virar de dados, né? Eu gosto de verdade mesmo. Então, eu lembro de coisas que eu vi as pessoas fazerem errado. Eu acho legal dar essas análises de experiência mesmo, que a gente já foi jovem, já cometeu erros, e acho que ter esse tipo de conteúdo, que a gente sempre fez isso, né, cara, no Let's Data. O que a gente sempre pensa no Let's Data? O que a gente gostaria de ter ouvido lá no início? Né? Eu, quando fiz besteira lá atrás, eu gostaria de ter ouvido isso de alguém, né? E então acho que a gente meio que se sente mentor das pessoas, né? Obviamente que a gente também pode ser mentorado de um monte de gente que é super experiente também, mas a gente gosta desses episódios justamente para poder passar um pouco da nossa experiência e tratar desses assuntos para que as pessoas entrem como júniors e sandys já bem mais preparadas e mandem bem na carreira. Muito bem. Eu gosto muito desse formato que a gente encaixou aqui. Eu acho que vale sempre, tem vários assuntos, e a gente focando em carreira também, o que eu puder ajudar para quem está começando, que está transicionando de carreira, para quem está lá em cima e quer melhorar, e quando você quer melhorar, quando você quer mais, eu acho que isso é muito válido, isso vale para a vida toda. O importante é você querer estar melhor, não a qualquer custo, mas a custo de dedicação, de trabalho, de qualidade, de maturidade. A gente fala que a gente tem muita experiência, daqui a pouco vão achar que a gente tá velho. Eu tô quase 40 ali ainda enxuto, hein? Eu acho que você também. Eu acho que... mais ou menos, hein? É velho, mas não é tão velho assim. Vamos com calma. Bom, pessoal, então era isso. Agora os nossos recadinhos finais, como sempre. Bom, nós temos um e-book, que é um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados, que a gente responde 3 perguntinhas para você. O que é ciência de dados? O que aprender para se tornar um cientista de dados? E como é o mercado de trabalho para os cientistas de dados? Você pode fazer o download gratuito no nosso site letsdata.ai. E no site ainda você também consegue se inscrever para a nossa newsletter semanal sobre Data Science, e também pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E aí uma novidade, né, para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, ou porque ainda não consegue, ou porque as turmas não estão abertas, nós lançamos o Data Science Essentials, que vai alavancar o início da sua carreira de cientista de dados, que também está todas as informações disponíveis lá no nosso site letsdata.ai. Siga também a gente nas redes sociais, o Instagram é @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. E se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado nos próximos episódios aqui do podcast e do nosso conteúdo que a gente produz pelo YouTube de Data Science, é claro que sim. Nós também estamos no LinkedIn, no Facebook, no Medium, no Spotify, enfim, é tudo que é lugar. Bom, era isso, pessoal. Um abraço, obrigado e Let's Data!